Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, eu sou da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Eu sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Bom, pessoal, no capítulo 3 nós iremos abordar sobre a estrutura do poder legislativo, ok? Então nós vamos abordar no âmbito nacional aí, né, da União, o Congresso Nacional, como é que esse Congresso ele é constituído, ok? Depois nós vamos falar das Assembleias Legislativas Estaduais, ou seja, como é que ela também vai ser composta, ok? E, por fim, nós vamos abordar sobre as câmaras municipais no tópico 3.3. Então, pessoal, na questão do Congresso Nacional, vamos entender o seguinte. Então, no cerne da estrutura do Poder Legislativo brasileiro, nós encontramos o Congresso Nacional, certo? Mas o que seria esse Congresso Nacional? O Congresso Nacional é uma instituição de extrema importância no equilíbrio e no funcionamento do sistema democrático do país, tá? Então, ele é extremamente necessário. E como é que é a composição do Congresso Nacional? Ele vai ser composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, pelas duas casas, tá? Então, toda vez que um jornal fala assim, o Congresso Nacional entende Câmara e Senado. Quando fala assim, ó, a Câmara dos Deputados, foram só os deputados. Senado, só os senadores, ok? Quando falar Congresso Nacional, ambos, tá? Ambas as casas. Então, o Congresso, pessoal, ele vai desempenhar um papel fundamental aí na elaboração, na discussão e na aprovação das leis que regem a nação. Então, toda vez que a gente aborda sobre legislativo, já vem na cabeça a questão de elaboração de leis, tá? Mas nós vamos ver que não é só isso, tá? O Congresso Nacional não se restringe à questão de fazer leis, tá? Elaborar leis. Então, a Câmara dos Deputados representando o povo brasileiro, ela vai ser composta por parlamentares eleitos proporcionalmente em cada estado. Então, na Câmara dos Deputados, encontram-se os deputados federais, ok? E aí, como é que funciona a questão de números, né? Cada estado é número igual. Nós vamos ver o seguinte: o número de deputados, né, de membros da Câmara dos Deputados, vai ser definido de acordo com a população de cada unidade federativa. Mas por que acontece isso? O intuito disso é garantir uma representação proporcional à diversidade demográfica do país. Obviamente, estados que têm uma população maior, né, vão ter uma representação maior também na Câmara dos Deputados e, obviamente, vai ter um número maior de deputados, ok? Então, pessoal, os deputados que estão ali, né, responsáveis pela composição da Câmara dos Deputados, eles são eleitos pelo voto popular, ok? Esses deputados têm a responsabilidade de apresentar propostas legislativas, ou seja, faz, né, a questão de PEC, propostas de leis aí, e também tem a responsabilidade de fiscalizar o poder executivo e representar os interesses de seus constituintes. Então, o legislativo, ele é responsável por elaborar leis e fiscalizar o poder executivo, que no âmbito nacional é a figura do presidente da República. Então, pessoal, a outra casa do Congresso é o Senado, tá? Então, o Senado Federal, por sua vez, ele representa os estados e o Distrito Federal. Então, aqui, pessoal, vai vir a diferença entre a composição da Câmara dos Deputados, que é de acordo com a questão da representatividade, né, pelo número da população de cada estado, só que aqui no Senado Federal não, é de forma igual, tá? De forma equitativa, ou seja, cada unidade federativa, quando eu falar unidade federativa, entende-se Estado. Então, cada unidade federativa ou Estado vai eleger 3 senadores, independentemente de sua população, assegurando uma representação igualitária entre os entes federativos. Então, os senadores, eles desempenham um papel relevante na revisão e aprovação de leis, além de participarem do processo decisório em temas de interesse nacional. Aí, pessoal, vou fazer algumas observações a respeito dessa composição do Congresso Nacional.
Observe uma coisa, no Brasil é permitido a questão de dois mandatos apenas de forma consecutiva, apenas para os chefes do Poder Executivo. No caso, prefeito, governador, presidente. Então, essa figura do Executivo, ele só pode ser eleito e reeleito de forma consecutiva apenas uma vez. Então, não tem como ele ser uma terceira vez, ok? Aqui, na estrutura do Poder Legislativo, não há essa limitação. Então, a pessoa ela pode ser deputada, ganhar várias vezes e ser deputada por diversas vezes. A gente tem até exemplos aí de deputados que já têm aí mais de 4 mandatos, 5 mandatos que vem sendo deputado, tá ok? Então, o que acontece? Essas são algumas diferenças. E aí, dentro do Congresso Nacional, nós temos outra diferença aqui que a gente tem que pautar. O mandato dos deputados é de 4 em 4 anos. Já o dos senadores são de 8 anos. Só que observe uma seguinte questão aqui. Vocês vão perceber que durante 2022, certo? Nós votamos em apenas 2 senadores. Ah, Rafael, mas não são 3? Justamente. É intercalado. Então, em uma eleição, nós vamos votar para um. Então, esse um que nós votamos, ele vai ter 8 anos de eleição. Então, daqui a 4 anos, nós temos que votar nos outros 2, né? E aí isso vai intercalando, certo? Então, o mandato dos senadores são de 8 anos, tá? Então, a gente vai intercalar. Ora, numa eleição, nós vamos votar em 2 senadores, ora, nós vamos votar em um senador, ok? Então, essas são as diferenças aqui, só a título de curiosidade, tá bom? Então, pessoal, o Congresso Nacional, né, como um órgão legislativo, ele não vai se limitar apenas à elaboração de leis, como eu mencionei para vocês. O Congresso ele desempenha um papel importante no sistema de freios e contrapesos. O que seria isso, freios e contrapesos? Isso, gente, vai estar previsto na Constituição Federal e exerce funções de controle e equilíbrio em relação aos demais poderes, ok? Então, freios e contrapesos. Então, é o legislativo que vai criar leis, né, que vão entender que o executivo ele está, né, abusando do poder, ele está indo contra determinadas regras, ok? Então, o que o legislativo cria, né, e vota, o presidente não pode simplesmente vetar por oposição né, e fica por esse mesmo. Então, a gente tem essa questão do sistema de freios e contrapesos para a gente ter esse equilíbrio aí na relação dos poderes, tá? Para garantir o que está especificado na Constituição, ok? Então, pessoal, aprovação de leis, aprovação de orçamentos e tratados internacionais, ou seja, tudo que é discutido dentro do Congresso Nacional, né, bem como os julgamentos de processos de impeachment, que também é papel do Legislativo, são algumas das atribuições que conferem ao Congresso Nacional uma posição central na governança democrática, tá? Então é daqui que vai sair todas as regras, todas as normas, né, que vai colocar aí o país em uma certa ordem, tá? Então a complexidade e a importância do Congresso, pessoal, exigiram um ambiente propício ao debate e à deliberação. Então é lá que vai ter o que nós chamamos de PEC, as CPIs, né, CPMI. Então, é ali que a gente vai discutir, né, para ver o que a gente pode criar de regra. O portal da transparência foi em cima de discussões dentro do legislativo. Então, pessoal, a diversidade política ideológica dos parlamentares reflete as perspectivas distintas da sociedade brasileira, tornando essencial a habilidade de construir consensos e buscar soluções que atendam aos interesses coletivos. Então, essa polaridade na política, pessoal, é importante, justamente para isso daí. Porque é interessante que a gente tenha, né, partidos de oposição ao governo atual e vice-versa, né? Porque eles ali estão em cima para ver como que está sendo feito a distribuição de dinheiro, o uso do dinheiro público, né? Se eles estarão fazendo o que foi prometido durante a campanha, porque em alguns casos eles falam que isso pode ser um partido fala uma coisa e faz outra, então eles falam que isso é a questão da demagogia. Então,
a oposição está ali para fazer esse papel, tá? De fazer garantir o que foi prometido, ok? O bem coletivo, exigir o bem coletivo. Então é interessante. Imagine se tivesse um lado só. A gente ia ser meros marionetes, né? Então o governo ia pintar e bordar com a nossa cara. Então, a atuação do Congresso, pessoal, ele não se restringe apenas a esse âmbito legislativo, como nós vimos. Então, os parlamentares eles vão desempenhar um papel importante, um papel crucial na representação da população. Então, eles são representantes do povo, tá? Eles ouvem essas demandas do povo, apresentam projetos de lei para atender essas demandas, fiscalizam a execução das políticas públicas, tá? Então, a interação constante entre os membros do Congresso e a sociedade civil, né, nós, por exemplo, contribui para a construção de políticas que estejam mais alinhadas às reais necessidades e expectativas da população. Então, o governo não pode fazer o que ele quiser. Ah, eu acho que isso aqui vai ser bom para o povo. Não, eu tenho que escutar. Eu tenho que saber a necessidade do povo, certo? Para eu estar alinhado. Porque não adianta nada eu criar um tanto de política aí que não vai satisfazer a necessidade do povo, certo? Então, pessoal, para finalizar o tópico 3.1, nós entendemos o seguinte: que o funcionamento do Congresso Nacional, com suas comissões, os seus debates e as suas votações, reflete a dinâmica, né, o dinamismo da democracia e a pluralidade da nossa sociedade brasileira. Então, se a gente tem partido de diversas ideologias, isso é basicamente, pessoal, o reflexo da nossa sociedade, tá? Então, os políticos, eles nos representam. Então, se existe essa polaridade ali dentro, é porque a sociedade é assim. Eles são apenas reflexo nossos, tá? Então, essa compreensão aprofundada dessa estrutura do Congresso em si é importante para o exercício da cidadania informada. É interessante a gente saber o que eles fazem, tá? Eu estou votando, mas para que eu voto? Qual que é o papel dele? Então, é interessante que a gente parte de um pressuposto e passe então a entender, e se você entende, você pode e deve cobrar, certo? O seu candidato. Então, isso, gente, possibilita uma participação de forma consciente e ativa na construção desse arcabouço jurídico que ali vai orientar a vida de toda uma nação, tá ok? Então, gente, o Congresso ele vai se destacar não apenas como um órgão legislativo, como eu já venho dizendo aqui nessa aula, mas como um pilar essencial nas declarações do Estado Democrático do Direito no Brasil, representando os cidadãos, né, e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Então, esse é o papel do Congresso, ok? Então, a gente viu todos os âmbitos aí do Congresso Nacional. Então, na próxima aula, nós vamos abordar a questão no âmbito estadual, com as assembleias legislativas estaduais, em que vão estar alocados aí os nossos deputados estaduais, e também as câmaras municipais, em que vai estar alocado os nossos vereadores, ok? Então, da mesma coisa do executivo, né? O presidente, né, que fica responsável pelo macro, pela uma nação toda, depois o governador no âmbito do estado e o prefeito. Aqui no legislativo, a mesma coisa. Os deputados federais no âmbito federal, os deputados estaduais, né, no âmbito ali do estado. Então, observa essa questão de gestão, pessoal. Quanto mais a gente diminui o grau de importância, mais fácil fica para gerir, tanto de baixo para cima como de cima para baixo. Porque os anseios a gente pega aqui embaixo nos municípios, ok? Então, as políticas que são criadas, as leis, os planos, né? Que a gente vê isso no curso de licitação, a gente vê os planos, né? O plano de ação, ok? A gente vê a questão das leis de diretrizes orçamentárias, ou seja, quais são os programas que vão ser feitos para atender essas leis, ok? Então, o governo, quando ele gera a questão das legislações, dos programas, é necessário a gente entender qual que é a necessidade da população para a gente atender, para que o governo não perca recurso, tempo, né, e dinheiro de forma geral, ok? Então nos vemos na próxima aula, pessoal. Aguardo vocês.